quê? Porque o F é mais eletronegativo do que o H. Iodo com bromo. Você olha lá na tabelinha e vê. Então ele é polar. Água é um solvente polar por causa da diferença do oxigênio. Flúor é o elemento polar em relação ao oxigênio. Diga-se de passagem, o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor. Tá? Isso vai ser extremamente útil quando vocês entram em bioquímica, tá? O Alexandre Lyunas, ele pega muito no pé. É polar ou apolar? Vocês vão ter que saber isso mais ou menos. Então, assim, quando as coisas são todas iguais, de cara você já pode responder apolar. Se elas forem diferentes, aí você tem que analisar quem é mais eletronegativo. Os extremos. Tá? Então, ó, aquilo que eu já falei agora, ó, solvente apolar dissolve soluto apolar. Solvente polar dissolve, soluto polar dissolve solvente polar. Ou seja, tudo que dissolve na água, você já consegue descobrir que é o quê? Polar ou apolar? Polar. Polar. Tudo que dissolve na água é polar. Tá? Então, você tem alguns exemplos de metanol, álcool, etílico, acetona, como polares, e alguns exemplos de apolares, que aí entra gasolina, benzina, benzeno, querosene, óleo diesel, parafina, vaselina, óleo, gordura e etc. Por quê? Porque as cadeias de gordura são imensas, tá? Isso daí vocês vão ver. O que o Alexandre me passou já em relação ao pessoal que eu dei aula no semestre passado é assim, que a gente treinou tanto química orgânica, mas tanto, fez tanto exercício, malhou tanto, que ele põe uma cadeia com 30 carbonos na lousa e ninguém se espanta mais. Porque a primeira atitude do aluno é olhar e falar assim, nossa, que isso, né? Desse tamanho, isso é enorme, tá? Mas aí nem se espanta mais. Existe também uma ligação aqui que nós vamos passar, mas essa daqui ela é menos importante, eu nem vou citá-la aqui, não é um negócio que vocês vão usar com tamanha frequência, mas é a atração polo-dipolo, né? Ou seja, é quando eu tenho a extremidade negativa, né? Porque o cloro não é negativo, ele não quer. O cloro ele está na sétima. Isso. O hidrogênio está na 1. Isso. Tá? Se ele está na sétima, ele quer receber o quê? Um elétron. Para formar o quê? O octeto, a regra do octeto. Tá? Se ele quer receber, se ele é negativo, ele vai se atrair com o H do outro ácido. E assim ele forma uma cadeia assim para se unir. Não, mas essa ligação em si, elas são fracas, elas estão mais unidas para que as gotas surjam, vão junto, né? Porque você não vê? Você pode olhar uma coisa. Caiu uma gota, quando cai a segunda, ela tem de se unir àquela primeira. Ela não fica separada. Isso é por forças menores. Não é uma força de ligação química, mas são forças menores que se atraem. Ou seja, o positivo da molécula se atrai com o negativo da molécula. Só para ir formando o líquido de uma forma geral. Ligação de hidrogênio também é uma ligação extremamente fraca. Então, ó, a ligação de hidrogênio é assim. Isso é muito comum em... Isso aqui é a estrutura como é que chama? RNA, DNA. Da biologia, né? Aonde eu tenho guanina, se une a citosina. Tá aqui. Tá?
Mas elas se unem por ligação? Não, elas se unem por ligação de ponte de hidrogênio, que é uma ligação extremamente fraca. Ela é fácil de quebrar aqui, ó. Onde está esse pontilhado. Tá bom? Que é a cadeia dupla do RNA-DNA. Isso daqui é muito fácil de se quebrar. Só em algumas situações, vamos falar o seguinte. Polímero. Polímero, gente, é plástico de uma forma geral, né? Apesar de nós também somos polímeros. Tá bom? Nós somos. Todos vocês são polímeros e não são plástico. Por isso que eu falo assim, precisa se perder aquele conceito de achar que polímero é tudo que é plástico. Polímero é tudo aquilo que é material orgânico. Tá? Essa é a definição de polímero. E então, com isso, o ser humano também é polímero. Agora, o polímero, quando eu vou sintetizar no laboratório, ele é uma cadeia muito grande. Então, ele é uma cadeia assim. Muito grande. Só que quando eu faço a polimerização para ele no laboratório, o que ele faz? Ele se enrola. Igual o novelo. E fica igual o novelo de lã da vovó. Tá? Teoricamente, a ligação só está na linha. Mas quando ele se enrola, ele pega o H que está nessa ponta e essa aqui, ó, e se une por uma ligação fraca. Ele pega o outro H que está aqui, com o H que está aqui, e se une com uma ligação fraca. H. Isso. N vezes, certo? Que aqui eu estou espaçando. Uma é fraca, mas como ele está emaranhado, ele tem diversas, a junção dessas diversas o torna uma ligação mais forte. Tá? É como puxar o fio do novelo quando ele enrola, não é difícil? É isso que faz, porque você tem um monte de ligação aqui fraquíssima, que não é uma ligação, eles chamam de pontes de hidrogênio, que é só para uma forma de se manter unido. Tá? Ponte de hidrogênio também não é uma coisa que a gente fala em química inorgânica, porque é assim, ó, é como se eu tivesse, vamos botar um composto qualquer aqui. Só que eu vou botar esse H aberto. Onde está o tracinho aqui é tudo H, né? Esse composto está bem, tá? O carbono está com 4, com 8, elétrons, o hidrogênio está com 2, está tudo bem com ele, tá? Agora, pense que do lado dele tem outra molécula igualzinha a ela. Tem outra igualzinha. Aí como que elas vão ficar juntinhas? Porque elas começam a fazer fonte de hidrogênio com hidrogênio. Elas se unem aqui, ó. Aí se eu botar outra aqui, ela vai unir o H com o outro H que tem aqui. Isso faz com que elas fiquem próximas. Mas são ligações muito fracas. Tá?